Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a categoria de Amefricanidade. A categoria foi desenvolvida pela Lélia Gonzalez num texto dela chamado A Categoria Político-Cultural de Amefricanidade, um texto dela que é dos anos de 1988. Se você tem esse livro aqui, que é uma coletânea dos artigos da Lélia, ou esse outro aqui, você vai encontrar esse artigo nos dois textos. A gente vai usar os dois livros como base, mas o texto é o mesmo. O que seria essa categoria de amefricanidade definida pela Lélia Gonzalez? Durante o pensamento da Lélia, ela vai refletir sobre o racismo tanto no Brasil como na América Latina. Se você quer saber um pouco mais sobre a Lélia Gonzalez, recomendo assistir um vídeo que eu vou deixar aqui no card, que eu falo um pouco sobre a trajetória, sobre como essa trajetória dela influenciou na escrita da autora. A Lélia vai nos dizer que, tanto no Brasil como na América Latina como um todo, houve um racismo por denegação, um racismo de negação da existência desse racismo. Então ele funcionava muito bem por causa disso, porque ele deixava subentendido, ele deixava apagado da nossa história a existência desse racismo. E isso aconteceu não só aqui no Brasil, como na América Latina como um todo, porque ela vai dizer que isso é resquícios das heranças culturais que a gente teve das populações ibéricas, né? Tanto o Brasil como os nossos países vizinhos que falam espanhol foram colonizados por Portugal e Espanha, que existia uma forma de categorizar as pessoas que foi imposto aqui na América Latina como um todo. E aí a Lélia vai pensar que essas heranças definem como funciona o racismo, tanto no Brasil como na América Latina como um todo, e ela vai refletir sobre como a gente pode pensar a partir desse nosso lugar, de colonizados, a partir desse lugar de sermos descendentes das pessoas negras que foram sequestradas aqui, né, que vieram da África para as Américas, a partir do lugar de descendentes dos povos originários, né, dos indígenas. Então a Lélia ela vai pensar uma categoria que abarque tudo isso, uma categoria que abarque e que ultrapasse o limite histórico, geográfico, né, desse momento da descoberta e aquele momento e a parte geográfica, né, se a gente pensar só no Brasil, no caso a Lélia estava fazendo justamente essa transição do olhar, saindo para o Brasil e pensando na América Latina como toda. E ela vai propor, então, da gente pensar América Latina, né, trocar o T pelo D, para a gente poder pensar todas essas problemáticas. Qual é a questão da Lélia com a amefricanidade? Ela vai nos questionar que a gente precisa olhar para esse continente, para toda a América Latina, e ver quais foram os resquícios, quais foram as contribuições dos povos que foram colonizados aqui. Então a gente vai pensar, olhar para os nossos antepassados, olhar todas as conquistas que foram feitas por aqueles que habitaram aqui a América Latina. E aí então ela vai dizer que ela vai pensar toda a herança político-cultural, né? Ela está falando justamente em relação a pensar como funciona o direito, a pensar as heranças culturais, por que continuam, né, na cultura brasileira aspectos da africanidade, como as mulheres negras conseguiram manter esses aspectos da africanidade na cultura brasileira. É o trabalho dessas mulheres que ela vai chamar de amefricanas, né, esse trabalho de manter a cultura africana e manter não é no sentido estático do termo, né? A gente não vai pensar que a cultura se manteve estática. O que a Lélia está nos propondo é pensarmos, abandonarmos aquela ideia de África mítica, né, África origem da nossa sociedade, e pensarmos o que os nossos antepassados plantaram nessa terra, o que eles deixaram de herança para a gente, e o que nós, como descendentes desses povos amefricanos, construímos aqui dentro também, né? Quais são essas heranças político-cultural que a gente produz dentro do nosso território. E não só, obviamente, como eu falei no começo, essa barreira geográfica não é só pensar no Brasil, seria pensar todo o continente, todas as heranças políticos culturais que a gente teve nesse continente, que nós produzimos nesse continente. Um exemplo disso que a gente pode pensar, que para mim sem sombra de dúvida, é a Revolução Haitiana, que vem com uma proposta muito inovadora de igualdade, porque naquele período que eles vão dizer que todos são iguais,
né? A gente tinha aquela perspectiva que todos são iguais perante a lei a partir da Revolução Francesa, contudo, a França continuava colonizando o Haiti e continuava tendo escravizados, né? Ou seja, só eram iguais os homens que estavam nessa categoria de homens, que no caso era o homem branco. E já na Revolução Haitiana a gente tem uma amplificação dessa categoria de homem, porque os haitianos vão fazer a revolução e vão dizer: nós todos somos iguais, negros, mulatos, somos iguais a pessoas brancas também. A nossa igualdade envolve a libertação da escravidão e que todos agora são sujeitos de direitos. Isso é um feito muito importante aqui na América Latina e que deixa essa herança de pensar a humanidade fora desse paradigma de humanidade que a gente tinha naquele período, que era um paradigma totalmente voltado ao homem branco. Voltando para o texto da Lélia, ela vai ser muito influenciada pelos autores que estão fazendo a crítica colonial daquele período, né? Nesse texto mesmo ela chega a citar o Frantz Fanon e o Albert Memmi, que são dois autores que vão fazer a crítica sobre os processos de colonização, né? Sobre essa zona do ser e do não ser, é um termo do próprio Fanon que vai nos dizer que a colonização dá esse efeito de transformar as pessoas colonizadas habitantes dessa zona de não ser, de não poder ser humanos completos, né? Porque eles sempre são vistos como próximo ao animalizado, como, né, uma zona que carece de coisas, assim, mais ou menos que o Fanon vai definir a cidade do colonizado. E o Albert Memmi vai trabalhar justamente com isso também, com essa ideia do retrato do colonizador pelo colonizado. É um retrato em que o colonizado ele nunca é um sujeito, um humano completo, né? Ele sempre está tentando ser esse humano completo que ele não alcança. E na categoria de ame-africanidade, o Lélia vai nos dizer que a gente precisa olhar para nossas produções a partir dessas heranças culturais, políticas que os nossos antepassados construíram aqui na América, né? Lembrar, ter essa lembrança da África, mas pensar também o que foi feito, o que foi construído aqui na América Latina, não só pelos africanos que foram sequestrados, mas também pelos povos originários. Então, dentro da categoria de ame-africanidade, se a gente fosse pensar quais são os sujeitos dessa categoria, a Lélia vai nos dizer que são aqueles descendentes, são os descendentes e os nossos antepassados, no caso, que foram sequestrados em África, e aqueles que estavam aqui muito antes de Colombo, né, que construíram formas de pensar, formas de agir muito antes da colonização. O impacto é tão grande sobre o pensamento, né, a gente pode pensar essa categoria tão impactante nas reflexões, que nesse livro aqui a gente tem um capítulo da Tula Pires, não sei se vocês conhecem, mas a Tula ela escreve sobre direitos humanos e ela vai escrever um capítulo por uma perspectiva de direitos humanos ame-africano, que é o quê? É a gente parar de pensar os direitos humanos nesse lugar hegemônico em que a gente pensa, né, que esses humanos que vêm junto com direitos humanos é aquele humano, sujeito humano do início das discussões sobre o direito dos homens, né, se a gente volta um pouquinho que eu tinha comentado na Revolução Francesa, que é o direito do homem, do cidadão, vai ser esse homem cidadão que é o homem branco que está lá na metrópole, que esquece toda essa questão colonial, e a Tula vai nos dizer que a herança colonial que ficou desse processo colonial, ele naturaliza as diferenças, e naturaliza, igual no caso brasileiro, ela vai dizer que ele ainda se junta, né, essa herança cultural com o mito da democracia racial, então naturaliza que os homens negros, que as mulheres negras não tenham direitos, não sejam sujeitos com direitos plenos no Estado brasileiro a partir dessa herança da democracia racial. Então tem esse artigo também da Tula para quem quiser complementar, para saber um pouco mais sobre essa categoria política ame-africanidade. Tem também, eu vou deixar no card, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, um dossiê que saiu pela Associação Latino-Americana de Sociologia, saiu em 2020, um dossiê com vários artigos em português, inglês e espanhol sobre a categoria de ame-africanidade da Lélia, exatamente sobre só esse conceito, como isso pode ser aplicado nas pesquisas em sociologia, como a categoria é uma nova forma de pensar as ciências sociais, uma nova forma de pensar as relações sociais.
Então, para quem quiser, eu vou deixar tudo na descrição, onde acessar e como ler, para se aprofundar mais nesse conceito de americanidade, que é um conceito antigo, que é de 1988, mas que é muito atual porque a gente avançou pouco nas propostas que a Lélia trazia pra gente já em 88. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe nos comentários as suas dúvidas em relação ao pensamento da Lélia Gonzalez, o que mais você gostaria de saber dessa autora incrível, que eu vou trazer mais vídeos sobre o pensamento da Lélia Gonzalez. A gente se encontra no próximo